Hoje é dia 17 de janeiro de 2020. Agora estamos aqui às 21h12. Eu tenho escolhido esses horários mais tarde porque as pessoas já estão mais livres para assistir as lives, né? E eu dividi esse tema que foi requerido, foi pedido por algumas pessoas já há algum tempo. E o interessante que é um pedido recorrente, né? São pedidos recorrentes sobre entes queridos. Mas antes de entrar no tema, nós temos aqui um roteiro, né? O roteiro é os que conviveram, a partida e a chegada, a saudade e a lembrança, o trabalho e o amor, a reforma íntima de cada um em missões, a oportunidade aproveitada, sucessos e fracassos, nunca para trás, sempre para frente. A família espiritual é imensa, os retornos e as voltas, o tempo não existe no mundo espiritual, todos os entes queridos, todos são queridos. Antes de começar, e tem as recomendações finais, né, as mais importantes. Eu costumo fazer em trilogia, mas eu vou tentar concentrar em poucos minutos, porque é um tema que não é tão difícil de lidar, e as recomendações finais são importantíssimas. Eu vou colocar as mais importantes, né? Poucas, mas que fiquem marcadas como as mais importantes. E antes de começar mesmo, eu gostaria de falar sobre duas coisas importantes que eu sempre acho. Primeiro, é que quando se fundamenta com a verdade, dentro sempre de um conceito ou definição de lei eterna, quando se fundamenta com a verdade, um coração limpo, com a razão plena, tentando tirar a lógica da fé e da eternidade, a mentira fica com o surdo entre aspas, o que não quer ouvir. Escrevi isso já de várias maneiras durante toda a minha vida, desde 1974, que eu estudo e que leio muito e que escrevo demais, e que tento aprender com os erros de escritos meus e de livros que eu tive que reler para poder compreender, afinal, o que queria dizer aquilo. E a gente descobre que o ouvido do humilde é o caminho da sabedoria. Então, essa primeira mensagem, ela é muito importante para o tema. Tem que saber ouvir, e às vezes tem que saber ouvir o próprio coração. Porque quando você ouve o seu próprio coração, a tua humildade, ela aflora de uma tal maneira, existe uma contemplação, uma meditação, e aí o caminho da sabedoria ele é aberto. Agora, quando nós temos que falar sobre Herculano Pires, né, estudem sempre nos livros de Herculano Pires, porque eu sempre falo e recomendo a tríade de José Herculano Pires. Qual que é a tríade dele? A tríade é o seguinte: faça tudo com perfeição, com sabedoria, com amor, com esmero, para que fique perfeito, para que o trabalho seja profícuo, para que seja produtivo, com todo amor e carinho. Número 2 da tríade. Tropeçou, caiu, foi para o chão, começa do zero, tudo de novo, voltando ao número 1, com amor, com perfeição, com carinho, dedicação, foco, para que dê aquele resultado que quer ser obtido. E 3 da tríade, né? 1, 2, 3, vem no final. Não entre jamais em quizumba, em confusão. Então, para abrir isto abre um canal que ajuda a gente até a refletir, para passar e vocês para interagirem, né, conosco, já que é uma live. Os que conviveram geralmente são familiares, são da família, são amigos, colegas, estudantes de bancos do primário, do fundamental, do ensino médio, das universidades, das faculdades, das escolas técnicas, da agricultura, do trabalho, de todos os lugares. Os que conviveram, eles tiveram afinidade. Essa afinidade foi maravilhosa.
ela teve uma espécie de comunhão momentânea e que causa uma certa afinidade maior, às vezes, do que em casa, do que com familiar. Isso tudo pode ser explicado de muitas formas, porque a lei eterna ela é imutável. A regra geral vem dela. Agora, cada caso é um caso que vai se repetir. Pode até se repetir em uma outra família, em uma outra história, mas cada caso é o seu caso específico. Então, às vezes, as pessoas falam assim, e quando acontece assim, o que vai acontecer? Eu não sei, ninguém sabe. Pode ter as mesmas características, as mesmas vicissitudes, as mesmas causas, os mesmos efeitos momentâneos, mas o que vai acontecer com aquela pessoa, para onde aquela pessoa vai, o que a pessoa vai, como é que ela vai ficar, como é que ela vai interagir lá no mundo pós-mortem, né? Como que vai ser? Não dá para saber, a gente não está no íntimo da pessoa, a gente não sabe como ela vai se manifestar, como ela se manifestava internamente, qual era o pensamento dela real. A gente não sabe. Então, os que conviveram, eles acham que conhece a pessoa que está ao lado dela e não conhece. Elas são enganadas, porque a pessoa, ela para viver no mundo, ela põe uma capa, às vezes, de proteção. Às vezes a pessoa não é aquilo. Ou às vezes a pessoa é aquilo que está bem lá dentro e como ela fala a verdade, ela agride todo mundo e ninguém gosta também. Então, assim, é muito difícil conviver. Porque às vezes a pessoa tem que fazer um teatro para poder viver bem com todo mundo. Às vezes a pessoa tem que ser sincera demais e não sabe ser gentil. E não sabe falar a verdade. Sabe falar a pessoa que fala mentira fala docemente, a pessoa que fala a verdade fala rudemente. Não é assim que funciona, né? Então, os que conviveram, às vezes, eles têm certas dificuldades em vida e passa a ter uma preocupação. Então, assim, dentro das características humanas, a gente costuma dizer que você conhece que uma pessoa é boa depois do 7º dia de fome sem comer. Você vai continuar boa porque ela é boa mesmo. Essa daí não tem jeito, ela é muito boa. Você depois de 7 dias sem comer, depois de 5 dias, 7 dias, 10 dias sem comer, sem beber água, se a pessoa está viva ainda, ela continua muito boa, é porque ela é boa mesmo. As pessoas se revelam nas piores situações, né? Se a pessoa se revela só como macaco quando bebe, tá ótimo. Agora se revela sempre como leão, tá ruim. E se revelar sempre como porco, que é uma das fases, pior ainda. Ou pior, não sei se é pior que o leão, né? O camarada que já passa por porco e por leão e não passa e não é macaco. O macaco do início ao final da bebedeira tá ótimo. Então essa coisa da convivência, você acha que conhece a pessoa, mas não é assim que funciona. A vida funciona assim, tem o íntimo, tem o dentro, tem o externo, o que você externa, tem o que você sente, o que você deseja, o que você imagina, o que você propõe, o que você almeja, o que você sonha, o que você faz, o que você lê, o que você escreve. Então essas coisas todas vão sendo colocadas na sua frente e você está sempre em prova. A partida e a chegada. A partida e a chegada é a mesma coisa. Do jeito que você pega um bebezinho aqui chegando, é uma chegada, mas quando a pessoa desencarna e chega lá, é uma pessoa que está chegando num hospital lá para ser tratada. Chega lá numa cama, deitado, e fala, pô, vai acordar daqui a pouco. Acorda daqui a pouco, e lá como o tempo lá não existe, nós vamos falar sobre isso depois. Então, aquela pessoa também, ela está sendo recebida lá. E por pessoas que têm a saudade e a lembrança delas. Então, quer dizer, é uma festa. Para os que estão conscientes, bem conscientes, estão lá muito vívidos, estão vivendo realmente a vida espiritual como vive a carnal, as pessoas vão receber lá em festa. Puxa, quanto tempo que eu não te vejo? Tem um camarada que fala, pô, mas você está mais jovem, quando você foi embora você estava mais... Não, mas é que a minha mente ela pensa assim, com 40 anos, não com os 80 que eu fui, então eu fico com essa a ideoplastia do que eu penso, do que eu sou, eu tenho essa aparência aqui de 38, de 42. Tem gente que não se apresenta também com 18 anos, porque já tem maturidade, eu queria apresentar uma feição mais madura, 35, 40 anos. Tem uns que se apresentam até com 60 anos. Isso é da pessoa, isso é do espírito, da maturidade espiritual da pessoa. Então, quando a pessoa desencarna, ela é recebida lá por um rol de amigos, parentes,
familiares, colegas, amigos de verdade, pessoas esclarecidas que estão lá para receber, para curtir aquela vida de novo. Num intervalo entre vidas, vamos colocar assim, né? Entre vivências, entre existências, mas está continuando a viver com o corpo perispiritual. A saudade e a lembrança, então, ela é amenizada para aqueles lá. E aí fica a saudade e a lembrança aqui. A saudade e a lembrança aqui fica assim, poxa, como é que a pessoa está lá do outro lado, né? Tem pessoas lá do outro lado que não têm consciência muito boa e não sabem o que está acontecendo aqui naquele momento também. Tem isso também. Então vai depender do grau de evolução da pessoa, do merecimento, da abertura de luz que foi feita. É a luz que você pediu para que fosse dada a você, foi para iluminar teu caminho. Mas a sua consciência, a luz que vai te iluminar, é a que vem de dentro de você quando ela aumenta. E aí a sua plenitude, ela vai sendo alcançada aos poucos. O trabalho e o amor. O trabalho e o amor é assim, é uma coisa só. Não existe separação. O trabalho é o amor é o trabalho. Então é o trabalho incessante. As pessoas falam assim, poxa vida, agora vai descansar em paz. Lá não tem infância. Lá não tem horário de almoço, não tem horário de dormir, não tem horário de nada. Você não precisa fazer nada. Mas assim, tem gente que tem suas necessidades de sono, tem suas necessidades de alimentação lá do outro lado, fica com aquela preso um pouco ainda à matéria, mas depois pode se livrando, vai tomando uma consciência, vai se livrando. Mas assim, trabalha-se muito é lá, aqui trabalha-se pouco, porque aqui você dorme 8 horas, você tem um lazer de 8 horas, você trabalha 8 horas, quer dizer, você só trabalha 8 horas. Lá não, lá você não tem, o seu lazer é o amor, é o trabalho pelo outro. Esteja lá ou esteja aqui, em pensamento, em vibração. Então, o trabalho e o amor é a mesma coisa. Então, quando o ente querido está lá, ele não tá com tédio, não. Ele não vai ficar lá tocando harpinha lá, não. E nem tem aquela coisa de tridente lá no caldeirão também, não. Uma vida de acordo com o grau de evolução dele, vai estar com as mesmas pessoas que têm o mesmo grau de evolução dela. Agora, se tiver num grau de evolução baixo, fica um lugar com muito de baixo astral e pode sair de lá, basta pedir a luz para abrir a luz, esse caminho vai para lá. Vai para onde está a luz que você vai abrir seu coração e a sua luz interna vai crescer. A reforma íntima de cada um em missões. Cada um tem sua missão aqui, e a missão que tem aqui, ela não cessa porque você desencarnou. Ela não acaba, ela continua como missão. Aquela missão de você fazer a reforma íntima a cada dia. E cada um tem seu sonho, tem o seu propósito, o que você quer daquela vida, o que você vai planejar para a próxima vida que ficou faltando. Você tem alguma dívida com alguém, não é dívida financeira, não. Não é dívida de sangue, não. Não é dívida de paixão, de amor, de ódio, não. É dívida, assim, você não conseguiu resgatar o amor daquela pessoa, você não conseguiu resgatar a compreensão daquela pessoa, você não conseguiu resgatar o seu amor por ela, você não conseguiu resgatar a sua compreensão por ela. Então nasce como irmão, cada um tem sua missão individual, familiar, a sua missão de trabalho, a sua missão de talento, de arte, a sua missão de vida, a sua missão familiar, de amizade, de coleguismo, de doutrinar, ajudar a outra a entender a matemática, entender os caminhos da vida em todos os setores. Então, nós temos aqui a reforma íntima, cada um as suas missões, e elas vão sendo cumpridas lá e cá, e lá e cá, e lá e cá, e acontece que não é incessante. É uma linha do tempo incessante. Para quem tem plena consciência, como quando desencarna, às vezes tem gente que tem tanta consciência que vê o corpo ali do lado. Pô, vou deixar aqui essa roupa e vou usar só essa mais fininha que eu tenho aqui, porque essa aqui já era. Essa daqui vai voltar para o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, vai voltar para a natureza. E aí vai. A oportunidade aproveitada, sucesso e fracasso. A oportunidade aproveitada é o agora, você tem que fazer o agora. O agora é o importante, porque só existe o presente. O passado, e que você talvez não tenha vivido. Às vezes aquele melhor momento é saudade, que só vive aquilo ali. Às vezes é nostalgia, só vive aquilo ali. E aí você passa a não viver o presente. Talvez não tenha nem memória. Por quê? Enquanto estava tendo que viver o presente, estava pensando no passado, preocupado com o futuro, a mente nunca está no presente, não trabalha, não retém, não tem a memória. É importante ter o trabalho, o amor,
no presente. A única coisa que existe é o presente. E o seu ente querido vai estar lá. Você vai estar aqui. E você não tem que ficar preocupado e ficar com aquela saudade, sempre aquela saudade que pode até atrapalhar a pessoa do outro lado. A pessoa fica assim, pensando, poxa vida, que saudade que eu tenho da minha mãe, do meu pai. Não faça isso, você pode fazer uma conexão e deixar a pessoa preocupada, dependendo do grau de evolução da pessoa, você deixa ela preocupada. Então deixa o seu ente querido lá, que ela está bem recebida, está no seio de Deus, e está no seio dos familiares, dos amigos, de todos eles, entendeu? Então é importante isso. Eu vou fazer uma pequena pausa e volto na live numa segunda parte. Só mais um minutinho que eu já volto agora mesmo.